Vamos lá, galera. Questão número 7 aí na tela. Vou colocar aqui as variáveis para a gente poder fazer essa questão. Questãozinha grande, questãozinha complicada. Diz o seguinte, a questão 7. Deixa eu abrir aqui minha tela aqui para poder a gente fazer a 7. Um bloco de gelo de massa de 500 gramas. Vou botar aqui massa, 500 gramas. Encontra-se a 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial dela aí é menos 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em vapor de água a 100 graus Celsius. Então, a galera já pega essa questão aqui e já manda direto, né? Joga aqui o macete, mas erra. Por que erra essa questão? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar na questão é que ele está pedindo para você determinar a quantidade de calor para ela se transformar totalmente em vapor de água a 100 graus Celsius. Então, ela vai chegar a 100 graus Celsius, essa temperatura do vapor, beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para poder resolver essa questão? Algumas considerações aqui que a gente vai ter que relembrar. Primeira consideração seria o calor específico do gelo aí, que é 0,5 calorias por grama e graus Celsius, beleza? Para que isso? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia é que eu tenho gelo aí a menos 20 graus Celsius. E esse gelo, para ele se transformar em vapor, ele vai se manter gelo até 0 graus. Beleza? Então, vou usar o que macete aqui para poder fazer essa conta. E aí eu tenho a massa 500 vezes esse calor específico que eu dei aqui, que é meio, vezes o ΔT, que é essa variação da temperatura, que é a temperatura final de do gelo, que é 0, menos essa temperatura inicial aí desse bloco de gelo que estava a menos 20 graus. Ficou feio aqui, mas dá para entender que é menos 20. Então, que aqui vai ser 500 vezes 0,5 vezes isso aqui, ó, menos com menos vai ficar mais. Então, isso aqui vai dar 20, belezinha? Então, essa quantidade de calor aqui, meio vezes 20, a metade de 20 é 10, né? Então, vai ser 500 vezes 10. Então, esse primeiro calor, essa primeira quantidade de calor que a gente encontrou aqui é 5.000 calorias que o bloco de gelo utilizou para se manter como bloco de gelo. Beleza? Então, aqui o gelo a 20 graus Celsius. Aí, o que vai acontecer? Quando ele chegar a 0 graus, pá, ele vai se transformar em água, mas ele a 0 graus ele continua como gelo. Beleza? Então, aqui eu tenho um calor sensível, porque eu não mudei o estado físico, e agora vem um calor latente. Por que vem um calor latente aí? Porque ela vai se transformar de gelo para água. Então, o que vai acontecer? Você vai usar o calor latente para poder transformar esse bloco de gelo em água. E aí você vai usar a fórmula do Q mole. Q vezes M, Q igual a M vezes L. Então aqui, ó, Q vai ser igual a massa, que é 500. E aí vem aqui, ó, o específico aqui, calor latente específico da fusão, né? Vai ser de 80 calorias por gramas e graus Celsius. Beleza? Então tá aí sua primeira informaçãozinha básica, né? Esse calor latente aí de fusão de 80 calorias por grau Celsius. Então você vai botar aqui um 80. Então essa quantidade de calor aqui, fazendo a conta, vai dar 40.000 calorias, beleza? 5 vezes 8, 40, com esses zeros aqui. Então, o que acontece? Era gelo, se transformou em água a 0 graus. E o que vai acontecer agora, galera? Você agora vai ter mais um probleminha. Porque a água
ela vai estar a 100 graus Celsius, beleza? Então, o que vai acontecer, galera? Ela vai chegar a 100 graus, só que ela já se transformou em água, do 0 até o 100. Então, seria tipo assim, a temperatura inicial seria 0 e a temperatura final seria 100. Então, isso aqui seria, como a gente está trabalhando ainda com um calor específico da água, que macete, né? Então, a quantidade de calor que seria 500 vezes o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, aqui seria 1 vezes o ΔT. Seria a temperatura final, como eu falei para vocês, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 0. Então, essa quantidade de calor aqui seria 500 vezes 100. Isso aqui daria 50 mil. Então, tá aí. 50 mil calorias. Achei aí mais uma parte da minha questão. Então, era gelo, virou água, transformou de gelo para água. Se manteve água até 100 graus, só que da água ela virou vapor. Então, agora o vapor, você está transformando de novo, né, o estado físico dela. Então, aqui vai ser o Q mole de novo. Então, aqui o Q vai ser a massa, que é 500, vezes... O que vai acontecer? Eu tenho o calor latente de vaporização, que é de 540 calorias por gramas e graus Celsius. Tudo isso daqui, galera, tá na nossa matéria, na nossa apostilinha que eu dei para vocês lá na plataforma. Então, aqui vai ser 500 vezes 540. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 270 mil calorias. Então, você tem isso tudo aqui. Então, eu queria transformar o seguinte. Eu queria transformar esse gelo a menos 20 graus Celsius em vapor. Consegui fazer isso. Cheguei lá ao vapor de água a 100 graus Celsius. O que eu tenho que fazer? Somar todos esses carinhas aqui. Então, você vai ter a quantidade de calor, aqui Q1, só botar aqui, Q2, Q3, Q4. Soma todo mundo. Q1, mais Q2, mais Q3, mais Q4. Então, isso aqui seria 5.000, mais 40.000, mais 50.000, mais 270.000. Então, essa quantidade de calor somada daria 365 mil calorias, como está aí no nosso gabarito. Beleza? Então, está aí a nossa resposta da número 7. Pessoal, questão número 8 aí, questão número 8 na tela. Um bloco de gelo de massa de 70 gramas. Então, a massa aí é de 70 gramas. Encontra-se a menos 40 graus Celsius. Então, a temperatura inicial dela aí é menos 40 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em gelo mesmo, a 0 graus Celsius. Então, aqui é 0 graus Celsius. Então, galera, esse problema aqui você não vai ter muita dificuldade, porque ele é gelo, ele se mantém gelo. Então, você vai usar que macete. Então, toma cuidado, é só usar essa fórmula, não precisa fazer mais nada. A massa é 70. O calor específico do gelo, a gente já viu 250 vezes, que é 0,5. E a temperatura aqui vai ser final 0, inicial 40. Então, isso aqui vai ser 70 vezes meio, vezes aqui vai ficar mais, né? Vezes 40. Então, isso aqui vai ser, ó, 70 vezes 40 dá 2.800, pela metade dá 1.400 calorias. Como assim pela metade, professor? Você está multiplicando tudo isso aqui por meio, né? Então, você está multiplicando por 1 e dividindo por 2. Beleza? Vamos para 9 aqui embaixo, já aproveitando o embalo. A questão 9 diz o seguinte.
Um bloco de gelo de massa 85 gramas encontra-se a menos 50 graus Celsius. Então, massa 85 gramas encontra-se a menos 50 graus Celsius. Então, vou botar aqui, ó, menos 50 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. Então, ele vai sair do estado dele de sólido, que é gelo, e ele tem que se transformar em água em 0 graus Celsius. Então, a gente vai ter uma transformação de calor aí, galera. Não tem jeito, beleza? Ela vai sair do gelo e vai virar água. Então, aqui a temperatura inicial aqui a temperatura final 0, e eu quero saber a quantidade de calor. Então, a primeira coisa que a gente tem que se ligar aqui é que, deixa eu dividir aqui a questão para poder ficar, não embolar muito. O que vai acontecer aqui? Primeiro, você não teve uma mudança de estado, tá? Ele vai do menos 50 a 0 como gelo. Então, que macete, calor sensível na tela aqui para a gente poder resolver isso. Então, o que aqui vai ser a massa 85, o calor específico do gelo é meio, vezes essa variação de temperatura, que era no caso 50 inicial, mas ela terminou no 0. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser 85 vezes meio, vezes 50. Fazendo essa conta rápida aqui, né? Aí na calculadora, isso aqui vai dar 2.125 calorias. Beleza? Então, deu aqui 2.125 calorias a primeira parte. Só que aqui, cara, ela ainda está como gelo. Eu quero que ela se transforme em água. Então, ela sai do estado sólido para o estado líquido. Sempre que eu tenho mudança do estado físico, eu saio do calor sensível para o calor latente. Então, a gente vai usar o Q mole. E aí vai ficar o Q igual a massa, que é 85, vezes o calor latente aí, né, de fusão, que é 80. Então, fazendo essa conta do 85 vezes 80, eu vou encontrar 6.800. Beleza? Então, como achei 6.800 calorias, a única coisa que eu preciso fazer aqui agora é somar essas duas quantidades de calor encontradas aí. Então, você vai ter 2.125 mais 6.800, você vai encontrar 8.925 calorias. Está aí a questão número 9, matamos ela também. E agora a gente vai finalizar com a questão número 10. Questão número 10, para finalizarmos essa lista. A questão número 10 é meio polêmica, né? Meio estranha. Mas vamos lá. Um bloco de gelo de massa 150 gramas. Então, vou botar aqui a massa igual a 150 gramas. Aí diz o seguinte, encontra-se a menos 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial aqui é menos 10 graus Celsius. Beleza? Determine a quantidade de calor que se deve fornecer esse bloco para que ela se transforme totalmente em água a 100 graus Celsius. Então, o que está acontecendo? Eu estou com um gelo a menos 10 graus Celsius e quero que esse gelo se transforme em água em 100 graus Celsius. Chegue até 100, beleza? Então, tem uma mudança de estado aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar o calor sensível desse gelo, né? O quanto que ele segurou aí de calor para ele se transformar antes em água. Então, você vai usar esse Q macete aqui para poder fazer esse cálculo. Então, a massa é 150 vezes o calor específico do gelo. A gente já viu que é 0,5 e a variação de temperatura é 0 menos 10. Beleza? Então, isso aqui vai ser 150 vezes meio vezes 10. Tranquilão? 150 vezes 10 dá 1.500. Dividido por 2, você vai ter 750 calorias. Então, a primeira coisinha aqui que você pode observar é de 750 calorias aqui para manter esse gelo como gelo.
Daí o que acontece? Chegou lá em 0 graus, ele se transformou do gelo para água. Mas se a gente for fazer esse cálculo, né, ele vai ficar da seguinte maneira. Q igual a massa vezes o calor latente. Então ele está se transformando do gelo para a água aqui. Então como que vai funcionar isso? A massa é 150 e o calor, no caso, o calor específico aqui, calor latente de fusão, vai ser 80. Então aqui vai ser 150 vezes 80. Beleza? 150 vezes 80 vai ser 12.000. Então o que aconteceu? Ele estava congelado e a quantidade de calor que ele gastou para virar água foi essa aqui, ó, 12.000 calorias. O que acontece, galera? Agora virou água. Eu tenho que verificar agora como que vai ser o calor sensível, né? Disso daqui, quando ela chegou do 0 ao 100. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Isso vai fazer aqui. A gente vai calcular essa quantidade de calor aqui. M vezes C vezes ΔT. Então, a massa é 150. O calor específico da água é 1. E essa variação de temperatura aqui vai ser 100, que é a final, menos 0, que é a inicial. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser 150 vezes 100, que vai dar 15.000. Beleza? 150, 15.000 calorias. Qual é a grande questão aqui? Qual é o grande problema que eu vejo nessa questão aqui? Tá? Que ele, no caso, o gabarito fala aí pra gente que dá 16.050, né? Só que somando isso daqui, 15.000 mais 12.000 mais 750, eu vou ter 27.750 calorias. Então essa é a minha solução para esse problema. Por que eu não vejo outra solução para esse problema? Porque é o estado que a gente tem. Ele era, no caso, estava gelo, era sólido. Aí do sólido ele foi para estado líquido. Então quando ele descongela, a quantidade de calor que ele gasta para descongelar é isso aqui, 12.000. Depois ela vai se transformar em água até chegar a quantos graus? 100 graus. Ela está como água a 0 grau e vai subir a temperatura dela até a 100. Daí o que acontece? 100 menos 0, né? Você vai chegar a essa conta aqui, deu 15.000, e somando todo mundo deu 27.750. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só falar que a gente corrige a questão aí ou a gente faz uma errata nessa questão. Valeu? Forte abraço aí, até a próxima.